Vamos dar sequência agora num tema que eu amo trabalhar. Eu chamaria esse tema de a escuta e o silêncio. O lugar do terapeuta humanizado, o lugar daquele que está inseguro, o lugar daquele que quer fazer bem feito o seu trabalho, mas não sabe por onde começar, porque de repente ele marcou o primeiro paciente e ele está começando a jornada, são desconhecidos um para o outro, tem uma ansiedade do lado de cada terapeuta, como acolher, e do outro lado tem a necessidade de criar um vínculo de confiança para poder compartilhar suas questões mais profundas de alma. E ser terapeuta é justamente criar esse espaço da escuta, do silêncio, da devolutiva daquilo que é essencial e de todos esses momentos sagrados do encontro. Eu chamei de a escuta e o silêncio. Existem vários tipos de silêncio. Existe o silêncio teatral, existe o silêncio de desinteresse e existe o silêncio de inteireza. Precisamos cuidar. Eu imagino que você vai receber seu paciente, você quer fazer este lugar da escuta, e a escuta é feita através do silêncio. E esse silêncio, se ele for teatral, ele vai ser fingido, vazio, sem real interesse. É como se você criasse essa persona do terapeuta que se coloca ali. E o teu partilhante vai perceber isso, que há algo falso, porque a própria postura do teu corpo vai revelar essa desconexão, essa teatralidade. E além de ele perceber no teu corpo, pode ser que ele perceba a falta de sincronia emocional, a desconexão do teu estado de presença, que está mais focado na postura do que em ter aquela curiosidade aberta para o fenômeno que se inicia. Cuidado, não faça nunca esse silêncio teatral. Mas também existe o silêncio de desinteresse, aquela coisa monótona, desinteressada. Parece que não tem um engajamento, parece que aquela conexão não existe. É como se o terapeuta estivesse fisicamente presente, mas ausente emocionalmente. E este silêncio de desinteresse, ele gera no partilhante um sentimento de falta de validação. Pode ser que ele se sinta ignorado, desprezado, e que está diante de alguém falando das profundezas da sua alma, e este alguém está desconectado disso tudo. Então, precisamos cuidar o silêncio teatral, o silêncio desinteressado, e precisamos focar no silêncio inteireza. O que é o silêncio inteireza? Já falamos anteriormente sobre representação de mundo, já falamos sobre o homem à medida de todas as coisas, o fenômeno, a epoqué. O que é o silêncio inteireza? É aquela postura natural, realmente interessada, aberta, conectada, presente, curiosa, com a suspensão dos seus juízos devidamente no lugar do suspenso e ali presente. E essa postura do silêncio da inteireza, ela gera para o teu partilhante um sentimento de conexão, onde ele se sente seguro para expressar-se, seja verbalmente, seja emocionalmente. Este é o silêncio terapêutico por excelência. E o seu partilhante percebe isso pela sua postura corporal de entrega e abertura, pelo seu olhar atento, pela sua conexão que é sentida, e isso faz com que ele se sinta seguro, acolhido e respeitosamente sendo alguém cuidado.
Lembre-se que nós estamos tratando de um assunto que é o acolhimento humanizado. Falamos já do silêncio, da escuta, da redução, da suspensão do fenômeno. E outro elemento muito importante é ter a humildade do não sei. A frase de Sócrates, só sei que nada sei, ela nos coloca num lugar humano. O terapeuta precisa esvaziar-se das vaidades. Não importa quantos livros você leu, quantos cursos, quantas especializações, quantas técnicas você domina. Você precisa ter a humildade do não sei. Mas esse não sei não é um fingimento. É um lugar, é uma postura, porque realmente você não sabe qual vai ser o fenômeno do outro. Tudo o que você sabe de teorias e práticas vão ser ferramentas, sim. Mas a postura diante do teu partilhante de só sei que nada sei, estou aqui aberto, com respeito, conectado para observar o teu fenômeno e te ajudar nesta parte profunda daquilo que eu posso te ajudar. Então, eu preciso, como terapeuta, esvaziar-me de todas as vaidades, de querer saber, de querer resolver o teu problema, de querer que você tenha uma progressão diária, no sentido de que, nossa, como você está melhorando, como eu estou te ajudando a melhorar. Esta postura de esvaziamento das vaidades, de abandono das teorias e regras preconcebidas, todo esse movimento permite que você acolha o outro com a singularidade dele. Reconhecer os nossos limites não é uma fraqueza, mas sim é uma força. Quando a gente admite que a gente não tem todas as respostas, a gente se abre para uma conexão muito mais profunda com o nosso partilhante. Essa postura do não sei, ela permite ao terapeuta várias coisas, várias possibilidades. Dentre elas, manter-se aberto para novas perspectivas e novas realidades, que você possa aprender com o seu partilhante, ou que você possa aprender por uma demanda que ele traz e que você vai buscar. Novas perspectivas e novos aprendizados. Essa postura do não sei também, ela evita interpretações enviesadas e precipitadas. Ela faz com que cada sessão com cada partilhante seja única, seja exclusiva. Cada sessão é única. Já pensou se você recebesse todos os teus partilhantes e você fizesse o mesmo processo, aplicasse as mesmas teorias, encaixasse todos eles neste padrão que não se abre para novas perspectivas de aprendizado? Isso seria não seria um terapeuta, seria uma máquina. Então, este lugar do não sei, ele te traz todas essas possibilidades e ele ajuda a construir uma relação com o teu partilhante mais horizontal e colaborativa. Horizontal aqui. E de repente, se ela for muito vertical, no sentido, você como terapeuta é um sábio que sabe tudo e ele um réis mortais, a conexão fica muito distante. Manter esta linha horizontal, estar no mesmo chão, no mesmo nível. Você com as suas habilidades e ele com as demandas dele que veio buscar ajuda. Este lugar do não sei ajuda a manter-se humanizado o terapeuta que tem um acolhimento humanizado. Essa humildade intelectual, ela no fim ela produz a conexão com o nosso partilhante, ele se sente verdadeiramente visto, acolhido, não apenas analisado e categorizado. Veja que quando eu sou humanizado, o meu atendimento com o meu partilhante transforma o meu partilhante em alguém também que tem o direito de ser humano. E quando a gente fala de um terapeuta ético e humano, que permite que seu partilhante também seja alguém deste lugar de humano, a gente transcende qualquer técnica. A técnica é apenas uma técnica. Duas almas humanas em interseção
são muito maiores do que as técnicas que são necessárias. Essa presença autêntica e ética do terapeuta que honra a humanidade do seu partilhante, ela fundamenta, ela permite que os princípios essenciais da prática terapeuta sejam sustentados. E quais seriam esses princípios essenciais que guiariam essa prática terapeuta? A gente está falando dos silêncios, né, do acolhimento, dessas posturas diante do partilhante. Eu quero te trazer mais elementos para você pensar. De novo aqui, o ouvinte sensível. A gente já falou dos silêncios, né, do teatral e tudo. Um ouvinte sensível é aquele que acolhe, aquele partilhante que está num sofrimento, na maioria das vezes, quando nos procura, porque existe um sofrimento, seja ele emocional, mental, físico, espiritual, tem um sofrimento. E o ouvinte sensível que o terapeuta aplica é pesado, eu não gosto dessa palavra. E este ouvinte sensível do terapeuta é justamente aquele que vai acolher com genuína compaixão este partilhante. E aí esse ouvinte sensível, ele acolhe e ele vai desenvolvendo uma escuta qualificada, uma escuta essencial, uma escuta que vai além das palavras, mas também observa as expressões, todas elas sejam físicas, emocionais, todas essas nuances conseguem ser observadas, pois aqui estamos falando de um ouvinte sensível e que entende que cada ser humano é único. Então, cada sessão é uma sessão que se desenvolve, se desenrola com um perfume único. E é uma beleza indescritível, terapeuta que consegue compreender isso desta arte do encontro com o partilhante. Um outro princípio que é muito importante seria evitar interpretações. Do lugar do terapeuta, e todos nós temos um ego e também somos vaidosos, e se a gente não cuidar, é muito fácil a gente já dar uma interpretação precipitada. E toda resposta que a gente dá, parece que ela encerra uma questão. E se a gente, em vez de dar resposta, a gente conduzir o processo fazendo perguntas, para que o partilhante consiga encontrar seus próprios significados, as suas próprias respostas, é claro que a gente vai ajudar tudo isso mas também deixar que o partilhante possa ficar nessa postura de curiosidade, de descobrir, porque ele tem uma estrutura interna que vai se apresentar e que vai lidar, e que você, como terapeuta, não sabe como essa estrutura funciona. Então, você dar uma interpretação precipitada pode ser encerrar, pôr um ponto final numa questão que talvez tinha muito a ser explorada ou expandida pelo teu próprio partilhante, com os movimentos próprios dele. O princípio, de novo, aqui do silêncio, né? O espaço do silêncio. Porque é difícil ser terapeuta no começo, a gente é muito inseguro e a gente quer fazer o melhor trabalho, e queira ou não, a gente também está começando, existe uma insegurança natural. E aí, quando aparece o silêncio na terapia, naquela hora em que talvez você fez uma pergunta e veio uma resposta objetiva e se fez presente um silêncio, e você, como terapeuta, você fica desconfortável, você fica ansioso, por te trazer algo que você não deve esquecer. Reconheça esse silêncio que aparece na terapia como um momento precioso de elaboração e processamento emocional, elaboração, processamento emocional, aonde podem surgir daqui a pouquinho insights grandes que vão emergir naturalmente. Não tenha medo do silêncio quando ele aparecer na terapia.
esse silêncio precisa ter um espaço na terapia. Quando falávamos dos tipos de silêncio lá na frente, é da postura diante do partilhante. E aqui eu estou falando quando este silêncio tem um espaço na terapia, porque ele vai se fazer presente. Não, não se sinta ansioso nem desconfortável, porque esse silêncio também está falando de alguma outra forma, está elaborando, está tendo insights e podem surgir elementos muito importantes de intervalos de silêncios. E também um princípio que norteia, a gente não pode deixar de analisar. Talvez você não seja um psicólogo que teve uma formação, que está afiliado a um conselho, você seja um terapeuta que vai aplicar a sua técnica, mas também, além da técnica, você quer ampliar este acolhimento e conduzir o teu paciente por um caminho de autoconhecimento maior. Importante ter um compromisso ético com esse partilhante. O que seria esse compromisso ético como um princípio essencial na prática terapêutica? A ética, ela pede que a gente respeite limites, tanto o limite do partilhante como o nosso limite. É por isso que nós temos um tempo para fazer a sessão. A sessão começa e termina daquele determinado tempo no set terapêutico, seja presencial ou online. A confidencialidade daquilo que o teu partilhante te trouxe como questões profundas da sua alma. O respeito, a ética, a essa confidência que a alma dele deixou derramar sobre a sua responsabilidade de ouvi-lo. Eticamente, também pensar que um terapeuta está sempre buscando aperfeiçoar-se, conhecer-se, porque é alguém que está cuidando da alma humana e em cada sessão surgem novas questões, novos apontamentos, e tudo isso faz com que nós, terapeutas, busquemos mais. Então, é um compromisso ético nos atualizarmos, é um compromisso ético respeitarmos a privacidade, os limites, a confiança que o partilhante depositou em nós. E muitas outras coisas que são éticas de um terapeuta, mas essas elas são muito importantes. Um terapeuta que veste esse papel, ele precisa ter bem claro isso. É um lugar de muito respeito, de muita ética para consigo, com seus limites, e para com aquele que busca o teu cuidado, a tua ajuda. Complementando ainda, o silêncio ele pode ser revelador. Eu ouvi uma frase, agora não lembro o autor, que diz assim: tagarelamos para ludibriar as verdades que nos fazem doer. Então a gente está sempre, a mente nunca para, sempre tagarelando, sempre em atividade para que a gente não sinta ou não se coloque em contato com algumas verdades que podem doer. Esse silêncio, ele é altamente revelador quando ele aparece na sessão. É ali que pode emergir a verdade, para além de toda a narrativa e tagarelice já feita durante a sessão. Palavras brotam da angústia. Você, como terapeuta, vai acolher isso sem julgamento. Acolher não é ficar dando já conceitos. Acolher esse momento desse silêncio revelador. Silêncio daria para dizer que é um momento tão sagrado, pois as máscaras caem, as defesas baixam a guarda, se dissolvem, e podem ser nesses momentos em que o partilhante encontra coragem para confrontar suas verdades mais profundas. Olha a importância como o silêncio é revelador. Sabe, quando as palavras cessam, a gente pode observar outras coisas, como, por exemplo, os suspiros que carregam as histórias não contadas. Esses suspiros aparecem somente no silêncio. Aquele olhar que revela mais que 1000 palavras. A respiração que muda ao tocar em feridas antigas. Nós, como terapeutas, precisamos honrar esses momentos de silêncio. São pausas
tão importantes, onde o inconsciente se reorganiza e encontra novas formas de expressão. Guarda isso, o silêncio não é vazio. Ele está prenhe de muitos significados, de muitas revelações que no tempo certo encontrarão a expressividade. Falamos até agora sobre esses cuidados primordiais, esses pilares que um terapeuta humanizado deve nunca esquecer. Agora vamos falar de características do paciente. Vamos imaginar que você receba alguém que não tem dados de semiose. Primeiro entender. Semiose é como eu me expresso. Eu posso ter a semiose da fala, eu posso ter a semiose da escrita, eu posso ter a semiose de elaborar com fotografias algo através de imagens. Então, você pode receber um partilhante que senta à sua frente e ele não tem essa semiose de falar. Mas se você der para ele um caderno e pedir para ele escrever, quem sabe ele escreva numa linha de raciocínio lógico com muito mais facilidade. Entendendo então semiose como esses canais por onde passam a nossa comunicação ao mundo, quando o teu partilhante não tem algum dado de semiose, vai precisar ser explorado quais outros canais podem ser utilizados. Como terapeuta, você vai precisar receber do teu partilhante aquilo que ele quer comunicar, os seus símbolos, os seus significados. E vai precisar observar por quais canais isso passa. É bom saber que nem todos têm os mesmos canais. Já atendi pacientes que traziam mais símbolos ou traziam símbolos mais importantes através de recortes de imagens do que especificamente pela capacidade de expressão da fala. Quando a gente fala de semiose, que é o canal por onde passa, agora saindo um pouco não do terapeuta compartilhante, mas veja, são as próprias linguagens que cada um usa. Se eu pegar o exemplo aqui das linguagens do amor, tem pessoas que expressam esse amor falando, e tem outros que vai ser através de presentes, tem outros que é através de tempo de qualidade, se fizermos um paralelo com aquele livro As Cinco Linguagens do Amor. A linguagem passa por canais semióticos diferentes. É importante você observar isso e saber, junto com o seu partilhante, quais serão os canais que ele utiliza para ele poder passar os conteúdos para que você os receba e oriente e possa ajudá-lo no processo. Existem 3 perguntas que são essenciais. De alguma forma, vai perceber e precisa perceber no seu partilhante como seria a resposta dele se você fizesse essas perguntas. O que é determinante e inegociável? Essa seria a primeira pergunta. Você vai ter que perceber nessa relação o que é determinante e inegociável para esse partilhante. O que é que faz com que ele levante da cama pela manhã com vitalidade, com propósito, com energia para seguir? Quais são os valores fundamentais que guiam essa existência? Quais são os mais importantes? O que verdadeiramente move o seu partilhante? Qual é a missão essencial da vida dele? Talvez ele não olhe isso a mim, não saiba que isso seja missão, mas você vai perceber o que é que faz com que ele se sinta verdadeiramente vivo. Olha só como foi importante falarmos lá no início de que não existe verdade absoluta e que a gente não deve ficar expressando as coisas tão rapidamente, pois talvez a gente toque em lugares que são essenciais e fundamentais para o partilhante. Vamos dar um exemplo aqui. Essa pergunta é a primeira: o que é determinante e negociável para o seu partilhante? E vamos supor, com o mesmo exemplo, que ele é alguém que tem muito elemento do religioso, que ele é alguém muito praticante,
de alguma coisa do religioso. E isso dá sentido à vida dele. E isso faz com que ele sinta que a missão da vida dele passa por ali. Já pensou, você tendo uma opinião contrária sobre isso, você tirar isso dessa pessoa? Você tirar esse chão dessa pessoa é como tirar o chão por onde ela caminha. Olha que importante saber disso, dessa primeira pergunta. E você vai perceber no processo o que é determinante e inegociável para este ser, para essa existência. A segunda pergunta seria: a primeira é importante e negociável, agora o que é importante e realizador? O que é para essa pessoa que vale todo o esforço que ela faz todos os dias que ela levanta? Quais são os objetivos na vida dela que ela se dedica integralmente? Em quais áreas da vida dela que ela está mais conectada e mais ela investe tempo e energia? Que conquistas, talvez, ou que buscas que ela está fazendo que tem um significado fundamentante para esta pessoa? Quais são os relacionamentos que precisam ser nutridos para que essa pessoa sinta-se viva e realizadora? Quais habilidades dela precisam se manter desenvolvidas? Quais os seus dons e talentos? Então, o que é importante e o que é realizador? O que era importante e negociável, o que é importante e realizador? E uma terceira pergunta seria: o que é pouco ou insignificante? O que não faz falta para esse partilhante? Quais são os aspectos da vida dele que não exigem dele energia porque não tem nada a ver com ele? Quais preocupações talvez ele abandone com mais facilidade? Quais hábitos que ele tem e que não contribuem com o seu crescimento? Que compromissos ele está tendo que não tem nada a ver com ele e que, se ele deixar de ter esses compromissos, não vai ser tão significante? Tudo isso que estamos vendo voltado para o terapeuta que vai atender, você já percebeu que tudo isso você pode se aplicar, auto-aplicar as perguntas, se fazer, enfim. Como terapeutas, a gente desenvolve uma arte. Essa arte é de iluminar. Somos como lanternas, não um farol. Um farol muito poderoso ofusca o outro. Uma lanterna, porque é uma luzinha que vai apontar exatamente naquilo que o partilhante não esteja conseguindo ver. Um bom ajudante, um bom terapeuta, ele somente ilumina. Ilumina com o necessário no necessário. Se eu entendo que eu sou só uma lanterna, eu sou um ajudante. E um ajudante acredita que o seu partilhante tem capacidades próprias dele. Lanterna para focar em alguns pontos que ele veio buscar ajuda. Ok. Mas é ele que está no controle da vida dele. O terapeuta não tem responsabilidade sobre a vida do partilhante. O terapeuta apenas é um ajudante que ilumina. É como um ajudante que ilumina sem determinar a direção. Não somos nós, terapeutas, que decidimos pelo nosso partilhante. Nós podemos oferecer clareza e perspectiva para que ele possa olhar, analisar, mas nós não decidimos por ele. Nunca tomamos decisões pelo partilhante. A nossa função é criar um espaço onde o partilhante mesmo possa enxergar as suas próprias possibilidades. A gente não pode esquecer que ele tem recursos internos, tem capacidade. Por mais que ele esteja talvez em sofrimento, por mais que ele esteja passando por um momento sombrio, mas ele tem capacidades internas. Iluminar, então, lembre, uma lanterna ilumina. Lanterna para que a gente fique no nosso lugar e não se ache tão grande assim. Nós somos só uma lanterna. E a lanterna ilumina. E iluminar significa respeitar o tempo
e o ritmo do outro. Oferecer clareza sem impor soluções. Confiar na sabedoria interna do partilhante. Manter-se presente e disponível no processo. E lembre-se, o processo é a sessão terapêutica. Os limites do terapeuta também, quando começa e termina. Imagine que você atende e aí à noite você vai mandar um WhatsApp para saber como o teu paciente está, você vai no outro dia ligar para ele para saber como ele está. Se você fizer isso, você não está sendo ético, você está passando do seu limite e também você está dizendo para o seu paciente que você que é o bom e que ele não tem capacidade de lidar com as suas questões sozinhos. É claro que, eticamente, quando alguém tem ideação suicida, é muito importante que se comunique um membro da família. Mas a ideação suicida também é um elemento que precisaríamos estudar mais, que se classificam em 3 níveis. A pessoa pode só ter passado aquilo pela cabeça, a pessoa pode estar já planejando em algum nível ou estar com tudo pronto para fazer este ato. Então, nesses momentos, sim, a gente precisa comunicar a alguém da família, porque essa pessoa está num nível que está tentando tirar a sua própria vida. Mas esse não é o papel do terapeuta monitorar esta pessoa todos os dias. Manter-se presente e disponível no processo durante o set terapêutico. Saber onde começa e termina o papel do terapeuta. Nós somos uma lanterna. Nós somos só uma lanterna. A luz que é mais útil não é aquela que deixa cego e nem ofusca, mas é aquela que permite que o outro encontre o seu próprio caminho com segurança e autonomia. Poderíamos trazer ainda muitos e muitos e muitos elementos, mas este estudo foi para você se sensibilizar deste lugar do terapeuta, para você entender que você não vai salvar o teu paciente, você vai apenas ajudar, que ele vai decidir as coisas por ele, que ele tem capacidade, que ele tem sabedoria interna. Você é alguém que acolhe, mas que também tem os teus limites. Você não sabe tudo. Você é um humano, talvez um pouco mais preparado na área terapêutica, porque isso faz parte do teu papel, mas você não é Deus. Você percebeu que não existem verdades absolutas e muitos partilhantes vão desafiar os nossos próprios prejuízos e preconceitos. Este é uma introdução para você perceber o quanto humano é o lugar do terapeuta e o quanto isso pode te trazer mais leveza no coração para ir para os teus atendimentos com este olhar. Fica mais leve, não fica? Até o próximo estudo.